A hora é de consolidação do cristianismo em todo o mundo. Pois é, há 2000 anos nós temos uma ordem sobre nós que Jesus deu: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Essa ordem foi muito mal entendida. Houve épocas em que cristãos se uniram em cruzadas. Aqueles cruzados iam para o Oriente Médio em multidões, 200, 300, 500 mil, quase 1 milhão de pessoas para morrerem pelo caminho, mas eles viajaram a pé da Europa até o Oriente Médio para libertar o Santo Sepulcro das mãos dos infiéis, dos muçulmanos. Outras épocas, eles dedicaram a outras coisas e houve muito tempo perdido, mas Deus, que é misericordioso, fazia pipocar avivamentos em vários locais, enviava missionários. Por exemplo, a Inglaterra chegou a dominar uma grande parte do Oriente, dominou a China, dominou a Índia, dominou o Oriente Médio, e debaixo do poder da Inglaterra, Deus enviava missionários. Ultimamente, os Estados Unidos chegaram a dominar o Afeganistão, e naquele período, que não foi muito longo, muitos missionários foram evangelizar os afegãos. Os Estados Unidos tiveram que entrar na Coreia para ajudar a defender a Coreia do comunismo. Mas antes disso, Deus já tinha levantado um grande avivamento na Coreia, em Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte. Milhões de pessoas se converteram ali. Deus levantou avivamentos em muitos lugares do mundo, mas essa época já acabou. Essa época passou e nós tomamos simbolicamente a pandemia como referência. A pandemia marcou uma época. Até a pandemia, cristãos andavam desconexos e distraídos, pensando em encher igrejas, pensando em ainda evangelizar muita gente. Aí veio a pandemia, que motivou um ataque de Satanás contra todos os ajuntamentos de cristãos. E a pandemia não veio sem Deus. O cristianismo estava numa direção errada. E ainda hoje, no Brasil, em certos lugares, continua numa direção errada. Eu passei semana passada em São Gonçalo e fiquei impressionado com a quantidade de obras que estão sendo feitas e templos gigantescos. São Gonçalo está numa época de megalomania, tudo é grande, supermercado, hipermercado e estradas, avenidas grandiosas. São Gonçalo era um município muito pobre, hoje é um município exuberante, está fazendo coisas grandiosas, inclusive grandes templos e grandes igrejas. Esse espírito ainda continua ali, porque tem um prefeito que é dado aos cristãos, que protege os cristãos. As igrejas continuam disputando espaço, tamanho, grandeza, número, aparência, quem é mais do que o outro. Esse espírito já houve em muitos lugares, nos Estados Unidos, na Nigéria, na África. Na Nigéria, Billy Graham reuniu 1 milhão de pessoas. O Reinhard Bonke reuniu 4 milhões de pessoas num culto na Nigéria, que se tornou o maior país cristão da África. E hoje a perseguição muçulmana é feroz contra os cristãos lá. Em grandes partes do mundo, o cristianismo floresceu. O Billy Graham convocou uma reunião monstro lá na Coreia do Sul, mas tudo isso já passou. Depois da pandemia, as igrejas estão sendo atacadas, os ajuntamentos criticados, mesmo tendo a pandemia praticamente acabado, mas a mensagem contra os ajuntamentos continua e os cristãos estão se esvaindo das igrejas.
A quantidade de crentes desigrejados, afastados das igrejas, é enorme no mundo inteiro. Nos Estados Unidos chega a ser metade dos que frequentavam igrejas antes da pandemia se esvaíram, não frequentam mais. Deus tem falado comigo, nós estamos às vésperas do arrebatamento. Portanto, nós estamos, no meu entender, na época da igreja de Sardes, quando no Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor Jesus escreveu ao anjo da igreja em Sardes: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, pois, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O Brasil ainda vive uma febre de disputa entre grandes líderes que querem construir grandes templos e fazer grandes ajuntamentos. Eles não estão cuidando das ovelhas uma por uma, discipulando, santificando a vida. Isso não está acontecendo. Igrejas estão cheias de gente vazia. Tem nome de que vivem, mas estão mortos espiritualmente. Estão ali só pulando igual lata d'água vazia, fazendo barulho. Água caindo dentro da lata d'água vazia faz muito barulho. Igrejas que estão assim vivendo de aparência, mas as pessoas não leem a Bíblia, não entendem a Bíblia, os crentes não se santificam, nem têm vida muito correta e muito menos evangelizam e nem discipulam ninguém do lado de fora. E eles engodam as pessoas dizendo que a igreja está maravilhosa, que ali os ajuntamentos, as reuniões são bonitas e fazendo culto de si mesmos. E muitos estão nesse caminho de massificação das igrejas, igrejas vazias do espírito, de santidade e de vida espiritual nos crentes, que só sabem fazer assistir reunião. Eles não têm capacidade de evangelizar uma outra pessoa, não aprenderam, a igreja não ensina, não está preocupada com isso, tem nome de que vivem, mas estão mortos. A época é consolidar o que estava para morrer, porque a tendência daqui por diante é perseguição, seja de bandidos, seja da política de esquerda, seja de outros ataques, outras epidemias que virão, cumprindo a profecia. E então, todos esses ataques farão tirar os crentes da igreja. Mas um crente que não tem vida espiritual em casa, ele depende das reuniões da igreja. Quando ele não puder mais estar nas reuniões da igreja, acabou cristianismo para ele. É o que está acontecendo no mundo todo. Satanás trouxe os cristãos para a massificação. E agora é fácil atacar a massificação. Quando proíbe um templo de funcionar, os crentes ficam como baratas tontas, sem saber fazer nada mais, porque eles só sabem fazer uma coisa: ir para o templo assistir reunião. E isso não é cristianismo. Eu quero lembrar para você a história do rei Ezequias, que começa lá no capítulo 18 de Reis, segundo Reis 18, mas que também é relatada em Crônicas e também em Isaías. É uma história, pelo menos 3 vezes, retratada na Bíblia. O rei Ezequias começou com 25 anos a reinar, reinou muito bem, buscou o Senhor, se consagrou, Deus deu grandes vitórias, o país se fortaleceu. Por fim chegou o grande império assírio e veio atacar o Ezequias. Ele inicialmente se rendeu. Isso não é destacado em 2 Reis, mas fica claro lá em Crônicas. Ele se rendeu, tirou todo o ouro que ele tinha consagrado a Deus e entregou para o rei da Síria. E não adiantou nada. Não adiantou nada porque o rei da Síria não aceitou e partiu para invadir Jerusalém. Tomou todas as cidades de Judá. Foi uma humilhação. A população de Judá foi dizimada, morta, as cidades todas arrasadas. Só sobrou Jerusalém. Quando já as tranqueiras vinham
para Jerusalém, que eles já estavam ameaçando conquistar a cidade, o rei Ezequias convocou o povo todo para orar, buscar o Senhor, e foi quando o milagre aconteceu. Quando o milagre aconteceu, Ezequias já estava bem choroso, bem triste, humilhado, sem forças para resistir, e se colocou na presença de Deus, chorou, convocou todos os grandes e o povo para orar e chorar, e Deus fez o milagre, enviou um anjo, matou a maior parte do exército assírio, todos voltaram para os restantes, para o seu país, e deixaram Judá em paz. Mas aí a palavra foi essa: o rei Ezequias, Deus vai dar livramento, mas vocês vão, esse ano, ainda passar necessidades, comer do que tem, no ano seguinte, o que daí proceder, mas no terceiro ano tudo vai voltar à situação normal e vão poder plantar e crescer. Deus livrou, porém, as gorduras foram queimadas. Você entende o que significa isso? Deus eliminou todos os que não estavam firmes. E Judá, que era grande já, ficou reduzido a quase nada, mas aos puros de coração e que estavam mais firmes no Senhor. No mundo inteiro, o mundo está atacando a igreja, que vai diminuir mais ainda. Os cristãos vão diminuir em número. Não adianta a gente espernear o mundo todo, mas porque igrejas estão cheias de gente que não tem firmeza nenhuma, não tem base bíblica, não tem vida com Deus. Essas igrejas serão dizimadas. Deus vai atacar todas as igrejas usando o mundo para peneirar os que são fiéis. A palavra é essa: consolida o que estava para morrer. É hora de fortalecer a fé dos irmãos. Claro que não vamos deixar de evangelizar, mas pouquíssimos ainda serão evangelizados. O que está em perigo são os crentes das igrejas ainda de se afastarem, se desviarem, se apostatarem da fé. Isso é o maior perigo de nossos dias, é perder o que está dentro das igrejas ainda. Não é para a gente deixar de ganhar os de fora, mas são poucos os de fora que ainda faltam ser evangelizados. O perigo maior, eu vou repetir para encerrar, é perder o que está dentro das igrejas, porque é gente vazia, é gente de oba-oba, é gente que não tem vida santa, são famílias desestruturadas, casais que vivem de qualquer jeito. Dentro das igrejas está o maior perigo do cristianismo, e a ordem do Senhor é: consolide nas igrejas o que está morrendo, porque ainda vai muito crente morrer, se desviar e se afastar. Infelizmente, época difícil, mas a ênfase é: consolide, fortalecendo a fé dos que ainda restam nas igrejas, porque muitos outros crentes ainda vão sair das igrejas. Mensagem dura de Deus é esta.